quem fala é a Central da Morte. Sinto lhe informar que nas próximas 24 horas você terá um encontro prematuro com a morte. Em nome de toda a equipe, nós sentimos sua perda. Aproveite o seu dia ao máximo, está bem? Eita Jesus! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre esse livro maravilhoso que me fez ter muitos traumas. Mas acontece, a vida do leitor é essa. E hoje eu vim falar sobre Os Dois Morrem no Final. É um livro escrito pelo Adam Silveira, que escreveu outras obras maravilhosas como E se fosse a gente, entre outras coisas, mas o foco não é o escritor e sim a obra. Eu só queria falar, assim, que... Nossa, eu sofri muito com esse livro e, sinceramente, não tava esperando essa carga emocional e sentimental que eu senti com ele. Eu já tinha sofrido e chorado com outros livros, mas nunca pensei que eu ia ficar com uma crise de ansiedade tão grande quanto esse livro aqui. Mas vamos lá. O livro vai começar falando sobre dois garotos, um chamado Mateu e o outro Rufus. Não sei se pronuncia assim, mas eu falo assim. Esses dois garotos vão receber uma chamada da Central da Morte. E eu vou explicar mais ou menos o universo que Adam criou, para vocês entenderem, caso não tenham lido. O que seria a Central da Morte? Pelo início do vídeo vocês já devem ter entendido mais ou menos a vibe. E a Central da Morte é basicamente um instituto, vamos dizer assim, que é responsável por ligar para as pessoas e explicar que elas vão morrer em determinado dia e que podem morrer dentro das 24 horas. Não especifica o horário, só diz que elas vão morrer e que só tem um dia de vida. E o livro não especifica em momento algum quando essa central surgiu, quem criou ela, como é que eles conseguem adivinhar a data e o motivo da morte. Ninguém sabe, e o objetivo do livro não é esse, como o próprio Adam falou. E o que acontece? Além da Central da Morte, as pessoas que são telefonadas são conhecidas como terminantes. E além desses fatores, depois que a Central da Morte é criada, é criado também junto várias atividades, vários locais específicos para esses terminantes. Ou seja, são atividades de lazer, atividades para realmente curtir com as pessoas que você ama, enfim. Mas qual é o nome das pessoas que não são telefonadas? São pessoas normais, enfim. E a história, em específico, vai falar sobre dois garotos que são telefonados no mesmo dia. E um desses garotos se chama Mateu e o outro Rufus. Bem, é assim que eu pronuncio o nome. Mas, continuando. Esses dois garotos são de universos totalmente diferentes, com personalidades totalmente diferentes. E eles acabam se encontrando por meio de um aplicativo de amizade. Mas, antes de realmente entrar na história, eu quero explicar como é que tava a vida deles antes da ligação. Bem, o Mateu, ele vive sozinho com o pai. Porém, o pai dele tá em coma no hospital. Então, acaba que o Mateu fica sozinho em casa mesmo, cuida da casa e visita normalmente o pai dele. Ele tem uma melhor amiga, se eu não me engano, se chama Lídia. E ele às vezes vai visitar a amiga dele, né? E porque eles são melhores amigos, então ele gosta muito dela. Mas assim, o Mateu é um garoto muito quieto na dele, é um garoto sensível, um pouco antissocial, comparado ao Rufus. O Rufus, ele é um garoto bem livre, ele gosta de ser sincero, ele não fica se prendendo, é o que o Mateu faz. O Mateu, ele fica muito receoso enquanto fazia certas coisas, então são duas personalidades que eu acho que se completam bastante no enredo da história. Mas, o que acontece?
O Matheus acaba. O Matheus. Mateu, ele acaba recebendo uma ligação. E aí, normalmente essas ligações, gente, acontecem de madrugada. Então, pode ser por volta da meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, dependendo de quando a pessoa também atenda. Mas, enfim. O Mateu, ele acaba recebendo essa ligação. E, assim, por incrível que pareça, o Mateu, ele, tipo, mantém toda a calma do mundo. Mas na cabeça dele, ele começa a se sentir um pouco ansioso. Porque ao mesmo tempo que ele tenta se acalmar, ele pensa em todas as coisas que ele acabou não vivendo, não aproveitando. E ele fica um pouco aflito. E faz com que ele, tipo, fique assim, cara, eu não tenho nada pra fazer da minha vida, então eu vou ficar em casa. Mas tudo muda quando ele entra num aplicativo chamado O Último Amigo e acaba encontrando o Rufus. A história do Rufus já é uma coisa totalmente diferente. Porque o Rufus, quando ele recebeu a ligação, ele estava brigando. Sim, ele estava em uma discussão com o namorado da sua ex-namorada, que é a Olivia. E ele tava agredindo, super sendo violento com esse garoto, porque ele tava com ciúmes da ex-namorada dele. E ele estava acompanhado de 2 amigos. Um é o Malcolm e o outro, eu esqueci o nome. Relevem. O Rufus recebe essa ligação e ele acaba. Ele acaba assim. Não. Ele fica surpreso, mas também ele não se demonstra estar desesperado ou coisa do tipo. Quem fica mais preocupado são os seus amigos que estavam do lado dele. E depois que ele acaba saindo daquele local, depois de agredir o garoto, ele acaba também entrando no aplicativo O Último Amigo e acaba encontrando o Matheus. Então, gente, eu estava gravando com a minha câmera normalmente, até que ela descarregou do nada. Então, se vocês perceberem alguma mudança de ângulo e de qualidade, é porque eu continuei gravando com a câmera do celular. Mas imprevistos acontecem, então espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês. Beijos! Gente, uma coisa que eu esqueci de explicar, mas é muito bom ressaltar, é que o Rufus, durante esses momentos em que ele estava caminhando com o Mateu, conversando e passeando com ele estava com o celular. Então ele podia manter contato com a família dele, apesar de foragido. E ele acabou descobrindo depois de algumas horas que os amigos dele foram presos no lugar dele. Então ele ficou muito aflito, mas ficou. Pelo menos ele soube o que aconteceu, né? O Rufo acabou encontrando o Mateu. Eles marcaram de se encontrar na casa do Mateu. Claro, encontrar um desconhecido nunca é tão bom assim. Eles estavam bem apreensivos, mas tudo ocorreu muito bem. O Rufo estava tentando fugir da polícia e ele não falou isso pro Mateu, porque ficou com medo do Mateu ficar receoso, achar que o Rufo era algum tipo de assassino, talvez, mas foi uma situação bem engraçada no livro. O Mateu estava totalmente receoso em sair de casa e o Rufo ajudou ele a sair de casa, a tentar se libertar um pouco, que eles iam sair e fazer várias coisas. E eles acabaram saindo de casa e isso era de madrugada, gente, quase amanhecendo. Era, eu acho que umas 4 horas da manhã, mais ou menos. E durante o dia eles fizeram diversas coisas. O Rufus, infelizmente, tinha fugido da polícia e não poderia encontrar mais a família dele. E os amigos, e nem se despedir direito. Então, ele focou mais no Mateu. E o Mateu, ele acabou visitando a melhor amiga dele, o pai no hospital. E, além disso, eles fizeram várias atividades juntos também. Fizeram atividades específicas para os terminantes, visitaram o túmulo da mãe do Mateu, já que a mãe dele tinha morrido já faz alguns anos. Eles passaram por muitas aventuras. E durante esse período que eles ficaram juntos, eles aprenderam muito um com o outro. Apesar de pouquíssimo tempo se conhecendo,
eles acabaram criando uma amizade muito forte, que eu amei. Fiquei apaixonada. E por volta, já estava tarde, eu acho, já eram umas 5 horas, quando eles decidiram se encontrar numa balada com a família do Rufus. E foi toda a família do Rufus e a melhor amiga do Mateu estavam nessa balada, todo mundo curtindo, aproveitando. E por sinal, foi aí que o Rufus e o Mateu finalmente ficaram juntos, acabaram ficando. Não rolando demais, só rolou um beijo, mas mesmo assim foi uma interação muito boa entre eles. Foi um momento certo, na minha opinião, ao meu ver. Foi um momento muito bonito. Claro, nem tudo são flores e apesar deles estarem aproveitando nessa balada, infelizmente o cara que o Rufus agrediu acabou indo nessa balada tentar destruir o momento deles fofo e tal. Mas ocorreu tudo certo, correu tudo bem e o Rufus e o Mateu acabaram meio que fugindo de novo e foram pra casa do Mateu. Na casa do Mateu não aconteceu nada demais, eles só ficaram conversando. O Mateu mostrou diversas fotos, diversos objetos que ele tinha no quarto dele e foi uma interação muito fofa. Eles ficaram juntos, acabaram cochilando. E, gente, tem uma parte no livro que é, por sinal, a minha preferida. No final do livro, que é um capítulo em específico do Rufus, e é uma coisa que eu amei que ele falou, que é a seguinte: ele está certo em relação a tudo. Apoiamos a cabeça nos travesseiros. Espero que nossa morte chegue durante o sono. Me parece a melhor forma de partir. Beijo meu último amigo, porque o mundo não pode estar contra nós se foi ele que nos uniu. Perfeito, né? Sim. E sinceramente, esse momento é um dos melhores pra mim. Assim, momentos felizes, né? Porque, como eu disse, a vida não é flores, o pobre não tem um minuto de paz, e é aí que começa a desgraça. No capítulo posterior, é o capítulo do Mateu. E eu já sabia que ia acontecer alguma besteira quando ele começou a falar assim, gente. Calma aí. O capítulo começa assim: acordo me sentindo invencível. Não checo o horário, porque não quero que nada destrua meu espírito de sobrevivência. Na minha cabeça, já estou no dia seguinte. Venci a previsão da Central da Morte, a primeira pessoa no mundo a fazer isso. Coloco meus óculos, beijo a testa de Rufus e o observo descansando. Nervoso, toco seu coração e fico aliviado ao perceber que ainda está batendo. Ele também é invencível. Passo por cima de Rufus e aposto que ele me mataria se me pegasse saindo na nossa ilha segura. Mas quero apresentá-lo ao meu pai. Saio do quarto e vou até a cozinha preparar um chá pra gente. Levo a chaleira ao fogão e procuro os sabores de chá do armário. Escolho hortelã. Quando ligo o fogão, meu peito afunda em arrependimento. Mesmo quando você sabe que a morte está chegando, as chamas que ela traz ainda são capazes de pegar você de surpresa. E você já deve imaginar o que aconteceu, não é mesmo? Gente, os dois morrem no final. Não é sobre romance, não é sobre nada disso. E sim sobre a nossa vida. Será que a gente está realmente vivendo o que a gente quer? Será que a gente está aproveitando esses minutos que nós achamos normalmente inúteis ou que não valem nada? Ou que não são nada demais? Será que nós estamos valorizando realmente as pessoas que estão do nosso lado? Será que a gente agradece todo dia por pequenos gestos e pequenas coisas? E o Adam, ele especifica no finalzinho do livro, nas partes extras, exatamente isso. E tem uma parte em específico que o Adam escreve que eu adorei e me fez refletir demais sobre o livro, que é assim: então, sim, talvez o título tenha estragado a experiência de leitura para algumas pessoas. Porém, na verdade, tem um spoiler ainda maior para todo mundo. Todos nós vamos morrer no final. Cada um de nós. Porém, mais uma vez, o jeito como morremos,
ou o fato de que vamos morrer não é o que importa? Não posso responder a essa pergunta, mas espero que ela fique em sua mente todos os dias. Como nós vivemos? Ai, eu não preciso nem explicar mais porque esse livro me quebrou. Bom, a história é triste? Sim. Eu tive crise de ansiedade por causa dele? Sim. Mas isso só mostra como o Adam conseguiu criar um universo cativante e criativo. E eu adoraria saber qual é a opinião de vocês sobre o livro. O que vocês mais gostaram? O que vocês menos gostaram? Pode ser o que for. Mas eu agradeço desde já. Peço para que vocês se inscrevam e deixem o like. Beijos!